Você sabe quantos minutos o cérebro aguenta sem oxigênio durante um AVC? 3 minutos. Apenas 3 minutos podem ser a diferença entre recuperação total e sequelas permanentes. Há 2 semanas estava ao telefone com seu Carlos, 78 anos, de Campinas, engenheiro aposentado, voz firme, homem que nunca tinha precisado de ninguém. Ele tinha acabado de me contar algo que mudou minha forma de ensinar sobre AVC. A esposa dele, Dona Irene, tinha tido um derrame 3 meses antes. E o que ele fez nos 3 minutos antes da chegada do SAMU salvou a vida dela. Completamente. Sem sequelas. Os médicos do hospital disseram que nunca tinham visto uma recuperação tão rápida. Não foi sorte. Não foi milagre. Foram 3 coisas simples que ele fez enquanto esperava o socorro. 3 coisas que qualquer pessoa pode fazer e que podem salvar a vida de alguém que você ama. Antes de eu te contar exatamente quais, você precisa entender por que cada segundo conta quando o cérebro está em perigo. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco, especialista em saúde do idoso com 30 anos de experiência clínica. Durante todos esses anos, ajudei milhares de pacientes a recuperar a saúde e a tranquilidade. E hoje, eu quero compartilhar com você um conhecimento que pode salvar uma vida. Antes de continuar, eu tenho um pedido. Se esse assunto é importante para você, clica no botão de curtir. Leva 1 segundo e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E agora, me conta nos comentários. Escreve o número 1, se você quer aprender a reconhecer os sinais de AVC. Escreve 0, se não faz sentido. E me diz qual tema você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. Vamos começar. Seu Carlos tem 78 anos, mora em Campinas, casado com Dona Irene há 52 anos. Trabalharam juntos a vida inteira. Ele como engenheiro, ela como professora. Construíram tudo lado a lado. 3 filhos, 7 netos. Uma casa onde sempre teve amor e risada. Mas há 3 meses, numa manhã de domingo, tudo quase terminou. Dona Irene estava preparando o café. Seu Carlos ouvia notícias na sala. De repente, um barulho estranho. Como se algo tivesse caído. Ele foi até a cozinha e viu a cena que nenhum marido quer ver. Dona Irene no chão, olhos abertos, boca torta, braço esquerdo caído, tentando falar, mas as palavras não saíam. Seu Carlos sentiu o coração disparar. Pela primeira vez em 78 anos, sentiu medo de verdade. Ligou para o SAMU. A atendente disse que a ambulância estava a caminho. 15 minutos. Ele olhou para a esposa no chão. 15 minutos. Uma eternidade. E foi aí que a memória veio. Anos antes, seu Carlos tinha tentado aprender sobre primeiros socorros. Fez até um curso na empresa onde trabalhava. Mas aquilo foi há mais de 20 anos. Será que ele lembrava de alguma coisa? Primeira tentativa. Ele pegou um travesseiro, colocou embaixo da cabeça dela. Pensou que seria mais confortável. Mas Dona Irene começou a engasgar. Ele tirou o travesseiro rapidamente. Não era isso. Segunda tentativa. Lembrou que tinha ouvido algo sobre dar água para a pessoa. Correu até a cozinha. Encheu um copo. Voltou. Tentou fazer ela beber. Dona Irene tossiu. Engasgou de novo. A água escorreu pelo canto da boca. Pior ainda. Seu Carlos largou o copo. Mãos tremendo. Coração acelerado. O que eu faço? O que eu faço? Ela vai morrer aqui na minha frente. E eu não sei o que fazer. Foi quando ele parou. Respirou fundo e lembrou de uma palestra que tinha assistido no Clube de Aposentados 2 anos antes. Um médico falando sobre AVC. Tinha dito algo importante, algo sobre posição, sobre tempo, sobre observar. Seu Carlos virou Dona Irene de lado, apoiou a cabeça dela no braço, olhou para o relógio.
Anotou a hora exata. Começou a observar cada movimento dela, cada respiração. Falou com ela o tempo todo, com voz calma. Irene, eu estou aqui. O socorro está vindo. Você vai ficar bem. Eu te amo. Foram os 3 minutos mais longos da vida dele. Mas quando o SAMU chegou, ele pôde dizer exatamente o que tinha acontecido, que horas começou, como ela estava respirando, se tinha vomitado, se estava consciente. Os paramédicos disseram que essas informações eram ouro. No hospital, os médicos agiram rápido, aplicaram o medicamento certo, no tempo certo. 3 dias depois, Dona Irene saiu do hospital, andando, falando, sorrindo, sem sequelas. O neurologista chamou seu Carlos no corredor e disse algo que ele nunca vai esquecer. O senhor salvou a vida da sua esposa. O que o senhor fez nos primeiros minutos foi perfeito. Seu Carlos me ligou 2 semanas atrás. Estava chorando, mas eram lágrimas de gratidão. Ele disse, doutor, se eu não soubesse o que fazer, teria perdido ela, a mulher da minha vida, por causa de 3 minutos. Não foi sorte, foi conhecimento. E hoje você vai ter esse conhecimento também. Então, o que exatamente acontece no cérebro durante um AVC? Imagina que o seu cérebro é como uma cidade grande, com avenidas, ruas, becos. Por essas vias passam caminhões de entrega, levando oxigênio e nutrientes para cada casa, cada prédio, cada loja. Agora imagina que de repente uma dessas avenidas principais fica bloqueada. Acidente. Caminhão tombado. Nada passa. As lojas daquela região começam a ficar sem suprimentos. Em poucos minutos, começam a fechar. Permanentemente. É exatamente isso que acontece num AVC. Uma artéria do cérebro entope, ou rompe. O sangue não chega mais naquela região. E sem sangue, sem oxigênio, as células do cérebro começam a morrer. Em quanto tempo? 3 a 5 minutos. Apenas. Segundo pesquisas recentes, cada minuto que passa durante um AVC, o cérebro perde cerca de 2 milhões de células. 2 milhões. Em 1 minuto. Os médicos explicam que existe uma janela de oportunidade. 4 horas e meia. Se a pessoa chegar no hospital dentro desse tempo, os médicos podem aplicar um medicamento que dissolve o coágulo e recupera o fluxo de sangue. Mas quanto mais cedo, melhor. Cada minuto conta. A ciência já comprovou que pessoas que recebem atendimento na primeira hora têm até 70% mais chance de recuperação completa. 70%. Mas a realidade é que muitas vezes o socorro demora. Trânsito, distância, localização. E é nesses minutos de espera que tudo pode mudar. Se a pessoa estiver na posição errada, pode engasgar, pode vomitar, pode sufocar. Se ela receber água ou comida, pode aspirar para o pulmão. Se ela se movimentar muito, pode piorar o sangramento no caso de AVC hemorrágico. Mas a boa notícia é que existem 3 coisas simples que qualquer pessoa pode fazer enquanto espera o socorro. 3 coisas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre recuperação total e sequelas permanentes. E agora, eu vou te ensinar exatamente quais são. Agora vou te mostrar uma receita simples, caseira, que nossos avós já conheciam há gerações e que ajuda a manter a circulação saudável e pode prevenir problemas vasculares. Não é tratamento para AVC, mas é prevenção natural que fortalece os vasos sanguíneos. Você vai precisar de 3 ingredientes. 1 colher de sopa de semente de linhaça dourada. Meia colher de chá de canela em pó. 1 colher de chá de mel puro. Primeiro passo. Você tritura a semente de linhaça no liquidificador ou no moedor de café até virar um pó fino. Segundo passo. Numa xícara de água morna, não pode ser quente, você mistura a linhaça triturada com a canela. Terceiro passo.
Espera esfriar um pouco e acrescenta o mel. Mexe bem até dissolver. O modo de uso é simples. Você toma essa mistura toda manhã, em jejum, pelo menos 30 minutos antes do café, durante 21 dias seguidos. Depois descansa 7 dias e pode repetir o ciclo. Por que isso funciona? A linhaça é rica em ômega 3, que ajuda a manter os vasos sanguíneos flexíveis e reduz a inflamação. A canela melhora a circulação e ajuda a controlar o açúcar no sangue, que é um fator de risco para o AVC. O mel tem propriedades antioxidantes que protegem as células. Na minha prática clínica, já vi dezenas de pacientes que adotaram essa receita e tiveram melhora nos exames de colesterol e pressão arterial. Mas lembra, essa receita não substitui a consulta médica. Se você toma remédios para pressão ou para afinar o sangue, conversa primeiro com o seu médico antes de começar qualquer receita caseira. Prevenção é sempre o melhor caminho. Mas se acontecer uma emergência, você precisa saber exatamente o que fazer. Antes de continuar, quero te falar de algo especial. Se você quer ter acesso a mais receitas como essa e dicas práticas exclusivas, te convido a se tornar membro deste canal. Os membros recebem acesso a vídeos exclusivos, receitas adicionais e podem me fazer perguntas diretamente. O link está aqui embaixo na descrição. E agora vamos ao que realmente pode salvar uma vida: a técnica dos 3 minutos. O que você deve fazer imediatamente quando suspeitar que alguém está tendo um AVC, enquanto espera o socorro chegar? Primeira coisa, e essa é a mais importante de todas: ligue para o SAMU imediatamente. Disca 192. Não espera para ver se melhora. Não tenta levar a pessoa de carro até o hospital. O SAMU tem equipamento, tem medicação, tem comunicação direta com o hospital. Eles já avisam para a sala de emergência preparar tudo antes mesmo de chegar. Isso economiza minutos preciosos. Enquanto você espera a ligação ser atendida ou logo depois de ligar, faça o teste rápido para confirmar se é AVC. Esse teste se chama SAMU também, mas é uma sigla que te ajuda a lembrar. S de sorriso. Pede para a pessoa sorrir. Se um lado do rosto não subir, se o sorriso ficar torto, é sinal de AVC. A de abraço. Pede para a pessoa levantar os 2 braços e fechar os olhos. Se um braço cair ou não conseguir levantar, é sinal de AVC. M de mensagem. Pede para a pessoa repetir uma frase simples como: "O céu está azul". Se ela enrolar as palavras, se não conseguir falar direito, é sinal de AVC. U de urgência. Se qualquer um desses sinais aparecer, é urgência máxima. Cada segundo conta. Agora vem a parte que muita gente erra: a posição. Seu Carlos quase errou nisso. Ele ia deixar Dona Irene deitada de barriga para cima com o travesseiro. Errado. Vou te ensinar a posição correta. Se a pessoa estiver consciente, você vira ela de lado. Posição lateral de segurança. Coloca ela deitada de lado, de preferência sobre o lado afetado, o lado mais fraco. Dobra a perna de cima para dar estabilidade. Inclina a cabeça um pouco para trás para manter a via aérea aberta. Apoia a cabeça no braço ou num travesseiro fino. Por que essa posição? Porque se a pessoa vomitar, o vômito vai sair pela boca e não vai para o pulmão. Porque facilita a respiração. Porque evita que a língua bloqueie a garganta. Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando, mesma posição. De lado. Sempre. Se a pessoa não estiver respirando, aí sim você deita de barriga para cima e começa a massagem cardíaca. Mas isso é outra situação. Terceira coisa que você deve fazer, e isso seu Carlos fez perfeitamente: anota a hora. Pega o celular, olha para o relógio, marca o horário exato em que os sintomas começaram.
Isso é ouro puro para os médicos. Eles precisam saber há quanto tempo o cérebro está sem oxigênio para decidir qual tratamento usar. Se você não souber a hora exata, anota a última vez que viu a pessoa bem. Normal. Falando direito. Dona Marlene, 79 anos, professora aposentada de Curitiba. O marido dela acordou de manhã e encontrou ela caída no banheiro. Não sabia que horas tinha acontecido. Podia ter sido há 5 minutos ou há 2 horas. Os médicos não puderam dar o medicamento que dissolve coágulo. Risco grande demais. Ela sobreviveu, mas ficou com sequelas na fala. Se o marido soubesse a última vez que ela estava bem, talvez a história fosse diferente. Quarta coisa, e aqui muita gente erra por querer ajudar. Não dê nada para a pessoa beber ou comer. Nada. Nem água, nem remédio, nem açúcar. Nada. Por quê? Porque durante um AVC, os músculos da garganta podem estar paralisados. A pessoa pode engasgar, pode aspirar líquido para o pulmão. Isso causa pneumonia, ou pior, sufocamento. Seu Antônio, 75 anos, mecânico aposentado de São Paulo. Quando a esposa teve AVC, ele ficou desesperado. Achou que ela estava com fome. Deu um pedaço de pão. Ela engasgou. Parou de respirar. Ele teve que fazer manobra de Heimlich. Quando o SAMU chegou, encontrou os dois em pânico. Ela com falta de ar, ele em choque. Não faça isso. Nem água. Espera o socorro. Quinta coisa. Afrouxe roupas apertadas. Cinto, gravata, sutiã, botões do pescoço. Qualquer coisa que possa dificultar a respiração ou a circulação. Faça isso com cuidado, sem movimentar muito a pessoa. Sexta coisa, e essa é muito importante. Mantenha a calma. Fale com a pessoa, mesmo que ela não consiga responder. Diz o nome dela. Diz que o socorro está vindo. Diz que ela vai ficar bem. Diz que você está ali. O cérebro pode estar ouvindo mesmo quando a pessoa não consegue falar. Seu Carlos fez isso. Ficou falando com Dona Irene o tempo todo, segurando a mão dela. Ela me contou depois que aquilo foi o que manteve ela lutando. A voz dele, dizendo que ela ia ficar bem. Sétima coisa. Observe tudo. E quando o SAMU chegar, você precisa informar. Que horas começou? Quais sintomas apareceram? Se a pessoa vomitou, se desmaiou, se está tomando algum remédio, se tem pressão alta, diabetes, problema de coração, se já teve AVC antes, se usa anticoagulante. Essas informações podem salvar a vida. Seu José, 80 anos, professor aposentado de Brasília. Quando teve AVC, a filha estava com ele. Ela anotou tudo: horário, sintomas, remédios. Quando o SAMU chegou, passou todas as informações. No hospital, os médicos agiram rapidinho. Ele teve alta em 5 dias, sem sequelas. A médica disse que a organização da filha fez toda a diferença. E tem uma coisa que você nunca deve fazer. Nunca tente fazer a pessoa andar ou levantar. Nunca force movimento. Nunca dê tapinhas no rosto para acordar. Nunca jogue água fria. Nunca dê remédio por conta própria, nem aspirina. Nunca leve de carro se o SAMU estiver disponível. Eu sei que quando a gente ama alguém, a gente quer fazer alguma coisa, quer ajudar. Mas às vezes a melhor ajuda é não fazer nada que possa piorar. Se até aqui você aprendeu algo novo, clica no botão de curtir. Isso realmente me ajuda a continuar esse trabalho. E lembra, você não precisa decorar tudo de uma vez. Salva esse vídeo, assiste de novo, anota, porque um dia você pode precisar. Pequenos conhecimentos salvam grandes vidas. Agora eu quero te ensinar a reconhecer os sinais antes mesmo que seja tarde demais. Porque tem sintomas que aparecem horas ou até dias antes do AVC. O corpo te avisa. Você só precisa saber ouvir. Primeiro sinal: dormência ou formigamento de um lado do corpo. Pode ser no rosto, no braço,
na perna. Aparece de repente, do nada. Dona Helena, 71 anos, contadora aposentada de Salvador. Ela estava assistindo novela quando sentiu o braço direito formigar. Achou que era má posição. Continuou assistindo. 20 minutos depois, não conseguia mais mexer o braço. Era AVC. Se ela tivesse ligado para o SAMU no primeiro formigamento, talvez tivesse evitado sequelas. Segundo sinal: confusão mental repentina. A pessoa está falando normal e de repente não consegue mais formar frases. Ou fala coisas sem sentido, ou não entende o que você está dizendo. Dona Zilda, 77 anos, costureira aposentada de Fortaleza. O filho chegou em casa e perguntou o que tinha para jantar. Ela olhou para ele e disse: "Banana verde voando, cachorro." O filho riu, achou que era brincadeira, mas ela continuou falando frases estranhas. Ele percebeu que algo estava errado. Ligou para o SAMU. Era início de AVC. Ela foi tratada a tempo. Terceiro sinal: dificuldade para enxergar. Visão embaçada em um olho ou nos dois. Perda de parte do campo visual. Ver tudo duplo, de repente. Seu Sebastião, 72 anos, pedreiro aposentado de Ribeirão Preto. Estava dirigindo quando a visão ficou embaçada do lado esquerdo. Encostou o carro. Esperou melhorar. Melhorou. Ele voltou a dirigir. 2 horas depois, teve um AVC completo. Aquele embaçamento era um aviso, um mini AVC, chamado de AIT, ataque isquêmico transitório. É como um ensaio do AVC verdadeiro. Quarto sinal: dor de cabeça súbita e muito forte. Diferente de qualquer dor de cabeça que você já teve. Como se alguém tivesse dado uma martelada na sua cabeça. Essa é a dor do AVC hemorrágico. Quando um vaso rompe dentro do cérebro. Dona Carmen, 73 anos, comerciante aposentada de Porto Alegre. Estava na feira quando sentiu a dor. Tão forte que gritou. Caiu de joelhos. As pessoas em volta ligaram para o SAMU. Ela teve hemorragia cerebral. Mas como o socorro foi rápido, conseguiram operar a tempo. Ela sobreviveu. Quinto sinal: tontura e perda de equilíbrio sem motivo. Você está andando normal e de repente tudo gira. Você cai. Ou quase cai. Seu Francisco, 78 anos, engenheiro aposentado de Florianópolis. Levantou da cama para ir ao banheiro. De repente, o quarto girou. Ele se apoiou na parede. Conseguiu voltar para a cama. Achou que era labirintite. De manhã, metade do corpo estava paralisada. Era AVC. Sexto sinal: dificuldade para engolir. De repente você tenta tomar água e engasga. Ou a comida não desce. Ou você sente que tem algo preso na garganta. Dona Francisca, 76 anos, cozinheira aposentada de Recife. Estava almoçando quando começou a engasgar com tudo. Água, comida, até saliva. A filha achou estranho. Levou ela para o hospital. Estava começando um AVC. Sétimo sinal: fraqueza repentina em um lado do corpo. Você está segurando uma xícara e ela cai da sua mão. Você está andando e uma perna não obedece. Um lado do corpo fica pesado, diferente. Seu João, 82 anos, agricultor aposentado do interior de Minas. Estava tirando leite da vaca quando o braço direito fraquejou. A caneca de alumínio caiu. Ele achou que era cansaço. Continuou trabalhando. Horas depois, não conseguia mais mexer o braço. Era AVC. Se ele tivesse procurado ajuda na primeira fraqueza, teria evitado a paralisia. Esses 7 sinais são o corpo gritando socorro. Não ignora. Não espera passar. Não acha que é cansaço ou idade. Liga para o SAMU, imediatamente, porque tem uma janela de ouro. 4h30. Dentro desse tempo, os médicos podem reverter tudo. Depois desse tempo, o dano pode ser permanente.
Dona Aparecida, 80 anos, dona de casa de Goiânia. Ela sentiu metade do rosto adormecer enquanto preparava almoço. Ligou para o SAMU na hora. Chegou no hospital em 40 minutos. Recebeu o medicamento que dissolve coágulo. 1 hora depois, já estava falando normal. 2 dias depois teve alta, sem nenhuma sequela. Ela me disse: doutor, se eu tivesse esperado, tivesse achado que ia passar, hoje eu estaria numa cadeira de rodas. Ou pior, conhecimento salvou minha vida. Agora eu vou te contar algo que muita gente não sabe. Quem já teve um AVC pode ter outro. A chance é 7 vezes maior, 7 vezes. Mas também tem prevenção. E aqui eu vou te dar 5 coisas que você pode fazer para reduzir esse risco. Primeira coisa, controla a pressão arterial. Pressão alta é o maior fator de risco para o AVC. Mede todo dia. Anota. Toma o remédio certinho. Não falta um dia. Não diminui a dose por conta própria. Seu Carlos, depois que Dona Irene teve AVC, comprou um aparelho de medir pressão. Mede dela todo dia, de manhã e à noite. Anota num caderninho. Leva nas consultas. O médico consegue ajustar o remédio certinho. A pressão dela está controlada. Segunda coisa, mexe o corpo. Caminhada de 30 minutos por dia já diminui em 40% o risco de AVC. 40%. Não precisa correr maratona, não precisa academia cara. Caminha no quarteirão, no parque, na praça, todo dia. Dona Teresa, 69 anos, auxiliar de enfermagem aposentada de Manaus. Depois que o marido teve AVC, ela decidiu que não ia deixar isso acontecer com ela. Começou a caminhar todo dia de manhã, 6 da manhã, chuva ou sol. 2 anos depois, ela perdeu 12 quilos, pressão normalizou, açúcar normalizou. Ela está mais disposta do que estava aos 50. Terceira coisa, cuida da alimentação. Menos sal, menos fritura, menos industrializado, mais verdura, mais fruta, mais grão. Seu Raimundo, 77 anos, comerciante aposentado de Belém. Ele adorava churrasco, sal grosso, linguiça, todo fim de semana. Até o dia que o irmão teve AVC. Morreu. Seu Raimundo ficou com medo. Mudou tudo. Hoje ele come peixe, salada, fruta. De vez em quando come um churrasquinho, mas sem exagero. Ele diz que no começo foi difícil, mas depois o paladar acostuma e a saúde agradece. Quarta coisa, para de fumar. Se você fuma, cada cigarro está destruindo seus vasos sanguíneos. Cada tragada aumenta o risco de AVC. Eu sei que não é fácil, mas procura ajuda. Tem programa de saúde, tem remédio que ajuda, tem apoio. Seu Pedro, 74 anos, eletricista aposentado de Vitória. Fumou durante 50 anos, 2 maços por dia. Quando o médico disse que ele estava a caminho do AVC, ele decidiu parar. Usou adesivo de nicotina. Fez terapia. 3 meses depois, estava livre. 5 anos depois, o risco dele voltou quase ao normal. Ele diz que se soubesse como ia se sentir bem, tinha parado 40 anos antes. Quinta coisa, controla o estresse. Estresse crônico aumenta a pressão, aumenta a inflamação, aumenta o risco de AVC. Aprende a desacelerar, respirar, meditar, orar, fazer o que te acalma. Dona Maria, 74 anos, enfermeira aposentada de Belo Horizonte. Depois que se aposentou, continuou estressada, preocupada com tudo, com os filhos, com os netos, com dinheiro, com saúde, até que começou a fazer crochê. Todo dia, depois do almoço, 1 hora de crochê. Ela diz que é meditação, acalma, baixa a pressão.
Hoje ela faz tapetes, mantas, blusas, vende até. E a saúde melhorou. Dorme melhor. Pressão estável. Mente tranquila. Hoje você aprendeu que 3 minutos podem salvar uma vida. 3 minutos entre o desespero e a ação certa. Entre o pânico e o conhecimento. Entre a tragédia e a esperança. Lembra do seu Carlos do começo do vídeo? Hoje, 3 meses depois, ele e Dona Irene passeiam de mãos dadas no parque todo fim de tarde. Ela está bem. Ele está grato. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Doutor, eu quase perdi ela por não saber o que fazer. Agora, eu conto para todo mundo, para os filhos, para os netos, para os amigos, porque ninguém deveria perder alguém por falta de conhecimento. Você não é velho demais para aprender. Seu cérebro te escuta, seu corpo te escuta. Cada pequeno passo conta. Escolhe uma coisa desse vídeo e começa por ela, hoje. Pode ser medir a pressão, pode ser caminhar, pode ser guardar o número do SAMU no celular, pode ser ensinar alguém a fazer o teste do sorriso. Cada ação importa. E agora me conta nos comentários, você já sabia fazer o teste SAMU para identificar AVC? Escreve sim ou não. E me diz se você tem alguém na família que precisa assistir esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, pensa em alguém que você ama que também pode se beneficiar e compartilha com essa pessoa, porque conhecimento compartilhado é vida salva. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Preparei ele especialmente para os inscritos desse canal. É sobre os 5 sinais que seu corpo dá 1 mês antes do infarto. Pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco. Cuida de você e até o próximo vídeo. Fique bem.